E aí então, gurizada, vamos continuar estudando a ecologia? É impossível que a gente entenda como é que funciona a natureza se a gente não consegue compreender que todos os reinos se relacionam entre si, estão intimamente ligados. Não só animais com animais, vegetais com vegetais, fungos com fungos, não. É uma verdadeira salada, é uma verdadeira integração. Então nós temos bactérias interagindo com animais, bactérias com vegetais, bactérias com fungos, bactérias com bactérias, fungos com vegetais, fungos com animais, animais com vegetais, vegetais com fungos, enfim, essa união, essa inter-relação é o que nós chamamos de relações ecológicas e dinâmica de populações. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essas relações ecológicas buscam sempre um equilíbrio. Então, as relações ecológicas buscam um equilíbrio, que nós chamamos de simbiose. E essas relações, elas podem ser benéficas ou podem trazer prejuízos. Muito bem, não é sempre que dois organismos se relacionam que os dois vão sair lucrando com essa história. Não, existem muitas relações que um ser perde e o outro ser ganha. Então vamos falar agora das relações harmônicas. As relações harmônicas, então, como já foi dito, é aquela relação em que os dois seres, ou um ser, é beneficiado, mas necessariamente nenhum deles sai perdendo. Porque imagine só se um ser sai perdendo, para ele passa a não ser mais uma relação harmônica. Então, nas relações harmônicas, os dois ou um ser sai ganhando, e nenhum sai perdendo. Muito bem, quais são os tipos de relações harmônicas que existem na natureza? Bom, nas relações harmônicas, elas podem ser entre seres da mesma espécie, ser chamadas então de intraespecíficas, ou ser entre seres de diferentes espécies, chamadas de interespecíficas. As relações harmônicas intraespecíficas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo é o tipo sociedade. Nas sociedades, como por exemplo as colmeias, os cupinzeiros, nós encontramos uma questão hierárquica, uma rainha, operárias, zangões, cortadeiras, enfim. Nós encontramos uma divisão clara de tarefas com um ser superior ou chefe do outro. Como por exemplo nas abelhas, existe a abelha rainha, a abelha pelo qual não existe a colmeia, e onde toda a colmeia vive em função dela. Existe para sustentar essa rainha abelhas operárias que trazem, que fabricam o néctar e que dão, através desse néctar, a formação do que nós chamamos do mel. E que, enfim, trabalham em conjunto, cada uma com a sua tarefa. Cada um com a sua tarefa. Da mesma forma no formigueiro, da mesma forma do cupinzeiro. Então, gente, o que classifica uma sociedade é isso. Uma relação hierárquica, uma divisão clara de tarefas entre os elementos dessa sociedade e uma independência corporal de cada um deles. O que não acontece numa colônia. Numa colônia nós temos sim uma divisão de tarefas, mas agora nós temos uma união fisiológica desses seres de mesma espécie. O exemplo é esse exemplo que você está vendo agora no seu vídeo, que é a caravela. A caravela dá a impressão de ser apenas um quinidário, parece ser uma mãe d'água, né? Mas na verdade o que nós temos? Nós temos elementos de mesma espécie, modificados, cada um cumprindo uma função. Uns têm função de flutuação, outros têm função de digestão, de captura de alimento, outros têm função, então, de metabolizar, enfim. Mas todos eles são unidos fisiologicamente, dando a literal impressão de que é apenas um corpo. Da mesma forma, os poríferos, que nós já vimos nas aulas passadas, né? Os poríferos, eles também são a agregação de células com funções diferentes, dando um corpo, né? Que dá a impressão de ser apenas um animal, mas que não tem a formação de tecidos. Então, gente, essa diferenciação ela precisa ser clara. Alguns autores ainda colocam a classificação de bandos, né? Como, por exemplo, bandos de pássaros. O que acontece com um bando de pássaros? Os pássaros estão ali cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. Nenhum vai caçar para nenhum, nenhum vai defender nenhum. Apenas o coletivo funcionando com uma maior eficiência de caça e também com uma maior chance de defesa. Imaginem que num canto, ciscando, tem um pássaro.
E esse pássaro está sendo observado por um outro pássaro, por um avião, sei lá. Esse gavião vai olhar só para ele e ele vai ser a presa. Agora, se esse pássaro está inserido num bando, a chance de ser ele o capturado pelo gavião diminui sensivelmente. Então, gente, vamos falar e vamos colocar como termos oficiais apenas a sociedade e a colônia. E bandos como um conteúdo extraoficial. Mas sempre se lembrem que não existe a hierarquia, a divisão de tarefas, sociedade. No outro não, existe a união fisiológica, colônias. E nos bandos não. Nos bandos cada um por si, Deus por todos, e o coletivo é quem faz a diferença. Já nas relações interespecíficas, nas harmônicas interespecíficas, nós temos 4 tipos de relações. A primeira é o mutualismo. Olha a palavra, mutualismo, mútuo. Mútuo é os dois interagindo de forma igual. Um precisa do outro, assim como o outro precisa desse um. E, gente, essa união mutualística, ela foi conquistada ao longo de muitos e muitos e muitos anos. São séculos em que um ser buscou a adaptação com esse outro ser e que agora eles são tão íntimos e estão tão perfeitamente integrados que se um resolve sair dessa relação, o outro morre e esse que saiu da relação também morre. Eles agora, gente, dependem um do outro. O mutualismo, então, gente, se caracteriza pela obrigatoriedade, a dependência de um ser do outro. E o exemplo que eu uso nessa aula é o exemplo dos líquens. O que acontece com os líquens? Os líquens, como nós já vimos em aulas anteriores, é uma associação entre algas e fungos. Algas autotróficas, produtoras. Fungos heterotróficos, consumidores. Então, a alga fornece alimento para o fungo. E o fungo fornece proteção para a alga. E um sem o outro não vive. A alga sem a proteção do fungo sucumbe no calor do meio-dia. O fungo sem a presença da alga sucumbe pela falta de energia. São seres altamente adaptados, são seres pioneiros, são seres que estão, então, como eu falei na aula sobre sucessões ecológicas, altamente adaptados a sobreviverem em ambientes altamente inóspitos. Queridos amigos, o mutualismo é como se fosse um casamento de longo ano, em que o vovô fala para a vovó assim, somente no olhar o que a vovó já entende. Então o vovô olha para a vovó e a vovó já sabe exatamente o que ele quer. Quer bolacha, né, velho? E o velhinho não precisa nem dizer, ele apenas abana a cabeça assim, ó, sim. A vovó já sabe no olhar o que o vovô quer. E o vovô já sabe no olhar o que a vovó quer. E isso é fruto do quê? É fruto de uma grande interação, é fruto de uma perfeita sintonia criada ao longo de muitos anos. Então, essa integração perfeita entre um ser e outro, de dependência, é o mutualismo. Diferente da protocooperação. Mas para falar de protocooperação, nós teremos um movimento agora muito especial nesse estúdio. Para falar de protocooperação, eu gostaria de chamar o meu amigo Fernando Pimentel. É um prazer tê-lo aqui no estúdio. E aí, meu caríssimo, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Tranquilíssimo. Protocooperação, Fernando. Que enrascada, né? Estava indo para minha praia, quando ele me ligou e falou, venha falar sobre protocooperação. É um indivíduo, né? Posso dizer para ti que a protocooperação é uma relação onde 2 indivíduos interagem e um ajuda o outro a sobreviver, mas sem caráter de dependência. Por exemplo, meu amigo Rogério, né? Eu sei dar uma estúpida aula. Meu amigo Rogério não sabe dar aula nenhuma, mas ele tem muita grana. Como eu venho ajudá-lo a dar aula? Ele me paga bem, um ajuda o outro e a gente sobrevive, né? Falando sério. Na verdade, a protocooperação tem exemplos fantásticos. Exemplo, o pássaro, o palito e o jacaré. Quando o jacaré abre a boca, né, entra um passarinho, você deve ter visto algum vídeo do Pantanal, o jacaré está com a boca aberta e dentro tem um passarinho, o pássaro palito, ele fica ali retirando os restos de carne, né, fibras, ossos, e ao mesmo tempo que o pássaro está se alimentando, ele está limpando, né, está limpando, evitando que se formem as cáries no jacaré. E ele não vai comer porque ele sabe que está sendo ajudado. É melhor um palito ali, uma ave palito ali andando em cima da língua dele do que uma dor de dente, né? Rogério, dá um exemplo aí só para eu me lembrar mais coisas de protocooperação. Vamos, né? Tem exemplos bem legais, Fernando. Bem legais. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo daquele passarinho, que da mesma forma que tem um pássaro que limpa a boca do jacaré,
Tem o pássaro, aquele que também fica em cima das vacas, em cima dos cavalos no pasto, e que ficam catando carrapato do couro do bicho, né? É. E aí, enquanto ele está comendo, ele está se alimentando, né? E o boi está ganhando saúde, né? Exatamente. Aquelas mosquinhas, aqueles lá, aquelas... Enfim, tem muitos exemplos de protocooperação. O importante é deixar claro, mutualismo é uma relação obrigatória. Se um separar do outro, morrem. Já a protocooperação é uma relação satisfatória. Eu vou embora, por exemplo, agora, ele vai continuar aqui, nem por isso ele vai morrer ou vai se sentir mal, e eu também não vou conseguir passar mal nem morrer. Tá legal? Feita a diferença? Beleza. Na verdade, tu ainda me quer aqui ou não? Não, por mim tu pode ir embora. Já. Sério? Graças, eu vou pra praia. Já me ajudou. Valeu. Né? Aí. Fernando, muito obrigado pela presença aqui. Com certeza. Falou. Tá joia. Na verdade, o Fernando não quis confessar, mas na verdade ele depende de mim, né? Então, o que acontece, né? Acontece uma relação, o que acabou de acontecer aqui foi um exemplo até de uma relação de protocooperação. É claro que para eu dar essa aula eu não precisava que o Fernando viesse aqui falar a respeito disso, mas eu optei por ilustrar essa aula, fazendo com que ele viesse, falasse, explanasse para vocês, para que a gente pudesse realmente mostrar que existe uma relação de ajuda sem dependência um do outro. No comensalismo, o elo de ligação entre esses dois seres, a própria palavra diz, né? Comer, comensalismo, comer, a alimentação é o que faz com que esses dois seres se aproximem um do outro, né? Então, no comensalismo, um ser se beneficia, o outro pode não ser beneficiado. Agora, o importante é que esse ser não seja prejudicado. E a gente pode, inclusive, para ilustrar a aula, utilizar o mesmo exemplo da ave palito em relação ao jacaré, onde a ave palito está tendo uma relação comensal com o jacaré. Então percebam que nessas relações não existe tudo em gavetinha. Eu posso ter uma protocooperação comensal, posso ter também um mutualismo comensal, vamos relembrar os líquens, ó. O fungo em relação à alga, ele se alimenta. Então, é um mutualismo comensal. Então, queridos amigos, o comensalismo é o elo de ligação entre os dois seres, onde o que está em jogo é a alimentação. Outro exemplo que a gente pode citar com relação ao comensalismo é o do peixe-guia, que volta e meia a gente encontra grudado numa baleia, num tubarão, e que aproveita os restos da alimentação do banquete do tubarão para poder se alimentar da mesma forma. Sobre esse animal, vocês vão poder ver ele de forma mais detalhada na aula do professor Fernando, quando ele for falar sobre peixes. A quarta relação harmônica interespecífica é o inquilinismo. Olha a palavra de novo, ó. Inquilinismo, inquilino. O que está em jogo aqui é a moradia, é a proteção. O exemplo clássico do inquilinismo é o do paguro, ou ermitão, que é um crustáceo, né? O que acontece com ele? Ele espera conchas de moluscos mortos aparecerem para rapidamente entrar dentro dessa concha. Percebam que, Rogério, mas o molusco está morto, ele foi prejudicado. Não foi o crustáceo que matou ele. Ele esperou a morte natural desse animal por predação de outro, ou seja, por que motivo for. E só depois que esse animal disponibiliza essa concha porque ele morreu, de morte matada ou de morte natural, é que ele vai habitar dentro dessa concha. Então, a proteção que a concha fornece para esse animal, como vocês estão vendo agora no seu vídeo, ela de fato funciona. Bom, Rogério, vamos relembrar um pouquinho dos artrópodes. Bom, os artrópodes precisam fazer a muda, a ecdise. No momento em que esse crustáceo precisa crescer e que a concha fica pequena para ele, ele procura uma outra concha maior. E assim ele entra nessa concha e utiliza ela como proteção e moradia e carrega ela para onde ele for. Agora vamos falar das relações desarmônicas. Aquelas relações onde obrigatoriamente existe um prejudicado, existe um que sucumbe, um que não tem sucesso. E da mesma forma que nas relações harmônicas, as desarmônicas também podem ser entre seres da mesma espécie, intraespecíficas, ou entre seres de espécies diferentes, interespecíficas. Num primeiro momento, vamos ver então as relações desarmônicas intraespecíficas. Dois tipos, o canibalismo e a competição intraespecífica. No canibalismo, existe entre os seres da mesma espécie, literalmente um comer o outro, né? E esses fatores, muitas vezes, podem parecer bizarros para nós, né? A gente não consegue abstrair que na natureza as coisas não funcionam com a nossa lógica humana, com a nossa lógica do sentimento, do amor ou até mesmo do ódio. O exemplo clássico que eu dou para vocês é esse que você está vendo,
que é uma aranha devorando o outro. O que acontece no momento em que há a fecundação das aranhas? Né? A aranha macho, no momento que fecundou a fêmea, tem que desesperadamente sumir como um passe de mágica da frente dessa aranha fêmea, que vai passar a olhar agora a ele, não como reprodutor, mas sim como fonte proteica para os seus futuros filhotinhos queridos. Então, gente, o canibalismo, no caso das aranhas, é um mal necessário. No momento em que o macho dá os espermatozoides, ele, no segundo momento, dá as proteínas, literalmente ele se entrega de corpo e alma para que a reprodução, para que os seus genes sejam vencedores na fêmea que ele acabou de fecundar. Impressionante, né? A gente realmente não consegue abstrair essas coisas. Imagina eu comendo, por exemplo, a carne dos nossos amigos aqui, dos nossos camerasmans, para obter proteínas. Mas isso já aconteceu, né? Vocês já devem ter visto ou terem tomado conhecimento do caso daquele avião que caiu nos Andes e que as pessoas, para não morrerem de fome, começaram a comer a carne daqueles passageiros que já haviam morrido congelados. E esse é o segundo aspecto, competições interespecíficas, né? O que faz com que um ser da mesma espécie entre em competição com o outro? O que faz com que um ser de mesma espécie entre em competição com o outro? O que faz? Né? A necessidade. Muitas vezes o ambiente limita as condições e faz com que a gente tenha que agir como se fosse, né, como se fosse bicho. Na verdade, nós somos animais, mas somos animais racionais. Nós vamos tomar como, por exemplo, leões. Né? Por que um leão entra em competição com outro leão? Por disputa de território, por disputas de fêmeas, para ele poder fecundar o maior número de fêmeas possíveis, para ter um território onde haja maior abundância de alimentação. Né? No caso de algumas espécies, a competição ela se acirra quando essas condições climáticas elas são mais limitadas. Quando o ambiente ele vai perdendo a sua condição ideal, né, quando vai se diminuindo espaço, quando vai se diminuindo nutrientes, quando vai se diminuindo uma série de fatores, esses animais tendem a entrar num estado de estresse e a competir de forma muito mais feroz entre si. Então, queridos amigos, a limitação e a pressão ambiental é quem força essa competição intraespecífica. E também, por que não dizer, o canibalismo. Falamos agora das relações desarmônicas interespecíficas entre seres de espécies diferentes. E a primeira relação é o herbivorismo. O que é o herbivorismo? Simples. Nós temos uma espécie vegetal sendo devorada, servindo de alimentação para herbívoros. Muito simples. É claro que quem está perdendo é a vegetação. E quem está se beneficiando é o herbívoro em questão. Seja ele um gado, seja ele, enfim, equinos, caprinos, seja o que for. O outro elemento das relações interespecíficas é o que nós chamamos de predatismo. O predatismo talvez seja a relação que mais fascina as pessoas. E é o que realmente vende em relação aos DVDs muito bem produzidos pelos canais Discovery Channel, pela BBC de Londres, enfim. A fascinação que o público tem em ver uma caçada de um leão em cima da zebra, de um guepardo em cima da gazela de Thompson, de um lince num coelho, dos lobos em relação a um antílope qualquer. Essa relação de caça, ela fascina, mas o que acontece? Nós temos a presa vítima de um predador. Geralmente, essa relação se estabelece entre um herbívoro e um carnívoro. Então, é claro que um sai perdendo, morre. E o outro sai se beneficiando no momento em que ele se aproveita da carne, enfim, dos nutrientes que esse ser tem. Então, a relação de predatismo, ela incute necessariamente a palavra morte. Já o parasitismo, não. O parasitismo, que é essa terceira relação desarmônica interespecífica, ela não incute necessariamente a palavra morte. No momento em que um parasita mata o parasitado, ele também está selando a sua sentença de morte. E em casos extremos, isso obviamente acontece. Mas, com certeza, o ciclo vital deste parasita já se cumpriu. É bom sempre lembrar que existe o ectoparasita, como, por exemplo, piolho, carrapato, mas também existem os endoparasitas, os vermes que o Fernando já falou para vocês com certeza na aula, como, por exemplo, as lombrigas, nematóides, como, por exemplo, a tênia, plateuminto e assim por diante. Então, o parasita, ele utiliza o corpo do parasitado para se nutrir, para conseguir os nutrientes, para conseguir proteção, moradia, durante um tempo. É claro que existe a debilidade e a perda por parte do parasitado. E é por isso que, então, consideramos como uma relação desarmônica. O parasita se beneficiando completamente do parasitado. Ainda existe o que nós chamamos de amensalismo.
Só que no amensalismo nós não estamos falando de uma relação direta entre um indivíduo e outro. Nós estamos falando de populações que controlam populações. Nós estamos falando, por exemplo, da maré vermelha. Quando eu falo de maré vermelha, eu estou falando de uma abundância, de uma supermultiplicação de algas vermelhas no mar. Essas algas vermelhas no mar produzem uma toxina. Percebam que existe a produção de uma substância, e essa substância vai agir como um fator degradante da população, por exemplo, de peixes. Então, a supermultiplicação de algas vermelhas, do tipo pirrófitas ou pirrofitas, produzem enzimas, produzem substâncias tóxicas como fruto do seu metabolismo, e essa substância tóxica é quem, de fato, vai fazer com que haja um declínio na população de peixes, pelo contato direto, pela intoxicação. Então, no amensalismo, existe um meio, uma substância que está entre a população de algas e a população de peixes. E, por último, a competição interespecífica. Agora nós estamos falando de competição entre seres de espécies diferentes. Ah, Rogério, mas tem dois tipos de competição? Sim, tem a competição entre seres da mesma espécie e, neste caso, a competição de seres entre espécies diferentes. Por exemplo, guepardos e leões na savana da África é uma competição. O que os leões começaram a perceber? Os leões começaram a perceber que ele não precisava caçar, que ele simplesmente precisava esperar o guepardo caçar. O guepardo, apesar de ser um felino carnívoro, ele é um guepardo de porte menor do que o leão. O leão, ele tem a capacidade tranquilamente de matar um guepardo. Então, como os guepardos são muito eficientes na caça, e eles são muito altivos nesse sentido, o leão, como macho e como preguiçoso, porque o leão é preguiçoso, porque quem caça para o leão são as leoas, ele simplesmente espera, ele se atinou dentro da evolução de que se ele esperasse o guepardo caçar, ele poderia comer a comida que o guepardo está comendo. O leão está competindo com o guepardo nesse ambiente. Os guepardos correm sério risco de extinção. Por quê? Porque eles conseguem caçar, mas não têm tempo de se alimentar. Porque no momento em que a caçada é feita, em que existe o abate da presa, o que acontece? Acontece o leão chegando e roubando essa comida furtivamente do guepardo, que nada pode fazer, porque senão ele morre. Muito bem. Então nós vimos que as relações, elas podem ser boas e fazer com que duas populações possam crescer, possam se ajudar. Mas elas também servem de máquina, de mecanismo regulador para o desenvolvimento de certas espécies. E essa tecnologia foi já se tocada pelo homem. O homem já se tocou que existe isso. E toda a tática do que nós chamamos de controle biológico, de pragas, né, como um meio alternativo aos usos dos inseticidas, ela é muito bem-vinda desde que muito bem controlada. Por exemplo, usar uma espécie de pássaro para controlar uma praga de gafanhotos, por exemplo, numa população. Usar, sei lá, pulgões que controlam larvas de borboletas numa determinada plantação também. Então, dessa forma, um comendo o outro e a gente conhecendo melhor essa cadeia alimentar, a gente pode fazer com que haja predação, só que uma predação que seja benéfica para o homem e que vai trazer mais produção de grãos, enfim, do que for, né, do que for que o homem esteja plantando naquele momento. Então, todos esses movimentos, todas essas relações harmônicas e desarmônicas provocam flutuações no número de indivíduos de cada espécie num determinado hábitat. E isso é o que nós classificamos como dinâmica de populações. No momento em que uma espécie está sendo muito predada por uma outra, o que acontece? Essa espécie predadora se desenvolve e essa espécie predada diminui. Ou se duas espécies entram numa espécie de mutualismo, as duas se beneficiam e as duas se desenvolvem. Então, essa dinâmica de populações mexe com alguns conceitos. O primeiro é a densidade. A densidade é o conceito básico, né? É o número de indivíduos que nós temos num determinado hábitat, numa determinada área. Assim como a densidade também funciona para química, funciona para geografia, funciona para física, a densidade aqui ela tem o mesmo conceito. Então, à medida que nós temos um número de, por exemplo, de gnus na savana, esse número de gnus ele pode aumentar ou diminuir numa determinada área. Se ele aumenta, a sua densidade, obviamente, aumenta. Se os gnus migram e emigram, o que acontece? Esse número, essa densidade diminui.
A densidade populacional de uma cidade, a densidade populacional da Mata Atlântica, a densidade populacional, por exemplo, de bactérias no meu corpo, a densidade de fungos que existem no pé do Fernando Pimentel. Então, o que acontece? Esse número de indivíduos que existe numa determinada área é o que se caracteriza por densidade. É claro que essa densidade, então, como eu falei para vocês, ela pode ser alterada. Se aumenta a densidade com movimentos de imigração ou com menos na minha taxa de natalidade. Da mesma forma que essa densidade pode diminuir com uma taxa de mortalidade elevada ou com um número expressivo de imigração. E quem controla isso são os fatores abióticos. Exemplo, savana. Na savana existe a chamada época de monções, uma época onde existem chuvas torrenciais. As chuvas fazem com que o verde abunde. A abundância do verde atrai herbívoros. Esses herbívoros atraem carnívoros. E nessa época de monções, a abundância existe na África, na planície do Serengeti. Quando essas chuvas cessam, o mato seca e rapidamente se acaba porque os herbívoros estão comendo. Os herbívoros percebem a falta de alimento e vão embora. E quem vai embora atrás? Quem vai embora atrás são os carnívoros. Então, essa densidade, no caso da planície do Serengeti na África, ela é regida pelos fatores abióticos, no caso, as chuvas. Aí entra o conceito de potencial biótico e de resistência do meio. O potencial biótico, gente, é a capacidade que os seres têm de crescer, de se desenvolver. E se não fosse pela resistência que o meio oferece a esses seres, o seu crescimento seria infinito, seria sem fim. Então vejam agora no gráfico que está no seu vídeo, a relação entre um ser que não tem resistência ao meio, que nós chamamos de PC, e o mesmo ser com essa resistência que o meio lhe oferece. Como resultado, a linha pontilhada CC. A área demarcada em R representa literalmente isso, a resistência que o meio oferece a todas as espécies. E se não fosse dessa forma, todas as espécies iam crescer de forma indeterminada, até a limitação própria de cada uma, que é o que a densidade ou o que a falta de alimento determina. O homem, ele burla essa relação. O homem consegue maquiar essa resistência que tem no meio. E o grande exemplo que nós temos para isso são as vilas que se formam, os bolsões de miséria que se formam ao longo das cidades ditas desenvolvidas. É importante nessa aula que a gente consiga, então, interpretar alguns gráficos. O primeiro gráfico que está no seu vídeo é um gráfico de duas espécies, a espécie 1 e 2, vivendo em ambientes separados. Percebam que o número de indivíduos não chega a 1000 em nenhum das duas. Já no segundo gráfico, das mesmas espécies vivendo no mesmo ambiente, nós conseguimos perceber que as duas espécies conseguem um número muito maior de indivíduos. Ou seja, é claro que a relação que existe entre essas duas espécies, quando unidas, é de uma relação harmônica. As duas se beneficiam, as duas acabam extrapolando a barreira dos 1000. Nesse outro gráfico, nós percebemos a presença de 3 espécies. Representado pela letra A, a linha das corujas. Letra B, a linha dos ratos. A letra C, a linha da vegetação. Nós percebemos que quando a linha B, que representa os ratos, acaba, ou seja, quando os ratos morrem, não existe mais uma resistência para a vegetação. E a vegetação se multiplica de forma abundante. Agora, as corujas que se alimentavam dos ratos acabam se prejudicando. E a gente vê logo em seguida a morte também total das corujas, porque perdem seu alimento. E por último, nesse outro gráfico, nós percebemos que existem duas espécies, coelhos e gato do mato. E nós sabemos que o gato do mato, por ser um carnívoro, se alimenta do coelho. Nesse gráfico nós temos as densidades das populações dessas duas espécies. E percebemos que a relação delas é inversa, né? Quando o gato do mato ele está multiplicado, quando ele está em desenvolvimento e crescimento, a população de coelhos necessariamente diminui. O que nos mostra uma nítida relação de predatismo. Então percebo que o pico da multiplicação do coelho, o ponto mais alto de densidade populacional do coelho, promove logo em seguida no gato do mato a sua multiplicação pela fartura de alimento. Só que como o gato do mato se alimenta de forma muito veemente do coelho, rapidamente os coelhos começam a sucumbir. E logo em seguida, quem sucumbe junto? O gato do mato. Só que quando o gato do mato sucumbe, os coelhos voltam a se multiplicar, porque eles têm um alto potencial biótico. Eles têm uma grande capacidade de reposição no ambiente. É importante que a gente tenha calma na interpretação desses gráficos, porque eles costumam cair muito nos vestibulares das universidades pelo país afora.
Com isso, nós encerramos a aula, mas antes vamos para as nossas dicas de estudo. Então, como dica de estudo da aula de hoje, eu proponho que vocês vejam um filme, O Sobrevivente dos Andes, que mostra essa relação de canibalismo entre os homens por pura fome, por pura necessidade de sobrevivência. Outra dica que eu dou para vocês é realmente estudarem as interpretações que os gráficos nos mostram com relação a essa flutuação das curvas de crescimento de uma população e outra. E, sem, claro, esquecer dos documentários, né, que falam muito dessa relação da presa, do predador, do parasitismo, enfim, que mostra de forma bem ilustrada todas essas relações ecológicas que nós vimos na aula de hoje. Com isso, gente, só me resta desejar bons estudos a vocês. Até mais! Na aula de hoje, falamos sobre relações ecológicas e dinâmica de populações. Nas relações harmônicas, onde os seres se beneficiam. Um pode não se beneficiar, mas o importante é que nenhum é prejudicado. E estudamos as relações desarmônicas. E vimos que para que essa relação seja desarmônica, um ser tenha que necessariamente ser prejudicado. Bons estudos! Essa é uma aula que, no fim das contas, acaba englobando vários conceitos ecológicos, né? Lembre-se quando eu falei das savanas, né, dos gnus, aumento de densidade, diminuição de densidade, fatores abióticos que regem isso tudo, e dentro dessas relações que ocorrem na savana, enfim, relações harmônicas e desarmônicas. É sempre importante dar para o aluno o contexto do que ele está estudando. Se ele simplesmente pega o conceito e decora, ele não vai ter a visão do todo. Tá? Então, eu acho que a consistência do conteúdo da aula de hoje, ela se dá necessariamente quando o aluno consegue entender todo o mundo que gira em torno ao redor dessas questões aí. Gente, muito obrigado, forte abraço.